Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, aqui nós estamos mais um dia para fazer um vídeo, trazer um conteúdo que é a palavra de Deus, e devemos que dar graças em tudo, né? Até aqui o Senhor está nos sustentando, até aqui o Senhor tem sustentado. Então é motivo de nós agradecermos e é motivo de nós dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus, ele permitiu e colocou no meu coração uma palavra que me chamou a atenção, a qual nós estamos vivendo muito nesse dia de hoje. É uma palavra que vai trazer, eu acredito que vai trazer uma reflexão, ou até mesmo uma revelação para a sua vida, através desta palavra, que se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 10, que fala sobre os filhos de Arão, né? Fala sobre a morte dos dois filhos dele. A Bíblia fala que Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Tá? Vai estar um pouco de barulho, meus irmãos, mas eu acredito que dá para gravar assim. É que na verdade eu estou na beira da rua. E a Bíblia fala assim sobre esse versículo que eu vou ler para vocês. Os filhos de Arão, se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenará. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que muitos até mesmo falam assim, adora a Deus do seu jeito, adora a Deus da sua maneira. O importante é você glorificar a Deus, o importante é você adorar a Deus. Mas diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele não aceita qualquer adoração. Nós vemos que Deus, ele não aceita a adoração de qualquer maneira. Então nós vemos aqui que a Bíblia fala sobre dois filhos do sacerdote, que eles acenderam o incenso, né, ali e foi levar uma adoração a Deus. Mas eu digo a você agora dessa maneira: o porquê que Deus consumiu eles ao fogo? A Bíblia fala que o fogo de Deus consumiu eles. Então nós vemos que algo que eles estavam até mesmo praticando ou fazendo não era do agrado de Deus. Não era da maneira que Deus ele queria. Então nós vemos que não é a adoração que nós trazemos a Deus, não é do meu jeito, não é do teu jeito. Nós devemos que saber que para trazer uma adoração a Deus não pode ser do nosso jeito. Porque a Bíblia fala assim que fui eu que te escolhi. Não foi vós que veio a mim, mas sim fui eu que te escolhi. Ou seja, foi Deus que fez promessa na sua vida. Então, se nós trazer uma adoração, até mesmo que agrada a mim, nós não estamos adorando a Deus. Se eu for adorar a Deus do meu jeito, nós trazer uma
a santidade da maneira que eu penso que tem que ser, nós não estamos fazendo nada para Deus. Ou seja, estamos correndo o risco de ser consumido por Deus, assim como Nadab e Abiú. Então, muitos falam por aí que o importante é adorar a Deus. Ou seja, eles não colocam reverência naquilo que até mesmo vai fazer a Deus. E nós sabemos que para nós estar diante do sagrado Deus, devemos que estar em reverência a Deus. Devemos que levar uma adoração não do nosso jeito, mas sim uma adoração de todo o coração, a qual responde, louvado seja Deus, a Deus. Porque se nós, e de qualquer maneira, se nós fazer de qualquer maneira, se nós levantar uma adoração, uma consagração, seja lá o que for a Deus, até mesmo do nosso jeito, nós não estamos agradando a Deus. Você não está agradando a Deus se você adorar a Deus do teu jeito. Nós vemos que hoje o evangelho mudou muito. As pessoas mudaram muito. Mas a Bíblia nos relata que Deus, ele é o mesmo. Ele não mudou. O princípio de todas as coisas está nele ainda. Mas só que nós vemos que o homem, ele é fraco. Ele muda. Aquilo que antes até mesmo era pecado, hoje, diante de muitos, já não é mais. E nós vemos que até mesmo é uma prevaricação, uma imundícia diante dos olhos do Senhor. Mas o amor de muitos estão se esfriando e muitos não conseguem ver, enxergar que até mesmo ele está ali praticando o pecado e levando a adoração a Deus, correndo o risco de ser consumido pelo Senhor, pela uma adoração que está levando a Deus de uma vida de qualquer maneira. Então eu creio que servir a Deus não é ser de qualquer jeito. Servir a Deus não é mentir, não é enganar, não é roubar, não é falar mal das pessoas, falar mal do próximo, não é julgar. Servir a Deus, meus amados, a Bíblia fala que se nós quisermos seguir a Ele, devemos que nascer de novo. Ou seja, muitas coisas que nós praticávamos quando nós estávamos no Egito, devemos que até mesmo deixar. Muitas coisas que nós até mesmo fazíamos, nós devemos que abandonar, devemos que renunciar. Hoje, o Evangelho de Cristo, hoje dentro dos templos, é um Evangelho sem renúncia, é um Evangelho sem transformação. E muitos falam assim, mas Jesus ele curava antigamente, por que Jesus não está curando mais hoje? Porque não está tendo renúncia, não está tendo mudança. Mas Deus ele quer falar com você nesta tarde. Se você mudar, se você renunciar, se você colocar a tua vida diante do altar de Deus, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai trazer até mesmo o princípio dele sobre a tua vida e vai te honrar. Onde você pisar a planta dos teus pés, o inimigo vai ser envergonhado no nome de Jesus. Receba esta palavra no nome de Jesus. Tenha uma tarde abençoada no Senhor Jesus Cristo, que você venha ouvir esta palavra, venha meditar nesta palavra. Levítico capítulo 10, não adorará a Deus de qualquer maneira, porque se nós adorar a Deus de qualquer maneira, estamos correndo o risco de ser consumido a fogo por Deus, assim como Nadab e Abiú, filho de Arão, o sacerdote de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, que todos venham a ter uma tarde abençoada pelo Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.